Bom, boa noite, a Ana e a Bárbara que já estão presentes aqui. 21 horas e 1 minuto, né, do dia 21/6/2021, tá? Vamos dar início, então, à aula de DPP, referente ao módulo 2, né, da aula anterior, fazendo uma pequena revisão dessa aula, para depois dar sequência referente aos temas de hoje, tá? Então, nós iniciamos, né, já faz umas 2 semanas, o módulo 2 da Lei 10.406 de 2002, que a lei se refere ao nosso Código Civil atual, e tratamos já com vocês a parte geral, voltada no livro 1 das pessoas, e no título 1 das pessoas naturais, né? E o capítulo 1, voltado à questão da personalidade. Oi? Oi? É que tinha travado, foi mal, meu microfone ligou. Então tá bom. Eu vou tentar passar os slides aqui, para ver se a gente vai ilustrando um pouquinho essas condições que eu falei agora há pouco para vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, como eu falei para vocês, o capítulo 1, então, vai tratar da questão da personalidade e da capacidade civil, ok? E já no artigo 1º, que já foi falado para vocês, diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Perceba que ele está começando já com a questão da capacidade, né? Só que ele está na ordem inversa que determina o título do capítulo, né? Que fala primeiro da personalidade e depois da capacidade. Então, a gente retomando a questão da personalidade, isso vai estar no artigo 2º, dizendo o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a sal desde a concepção os direitos do nascituro. Bom, ele só proporciona também quando é que se dá início a essa personalidade. O que é personalidade? Como está dizendo logo abaixo, poder de adquirir direitos e deveres. Então, o indivíduo só se torna um sujeito com direitos e deveres a partir do nascimento com vida. Além disso, ele não tem essa condição. Pode existir, como no caso do nascituro, que é o feto, propriamente dito, uma expectativa a se tornar um sujeito com direitos e deveres. E só vai se concretizar a partir desse nascimento com vida. Então, esse detalhe com vida é muito importante. Por exemplo, um natimorto já é um indivíduo que não tem qualquer condição de ter personalidade, porque não nasceu com vida, né? Então, é essa a condição. Já a capacidade, né, que foi retratado lá no artigo 1º, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, o que é essa capacidade? É o poder de exercer direitos e deveres. Então, essa condição de exercício de direitos e deveres, de acordo com o artigo 1º, não quer dizer que toda pessoa é capacitada para essa condição. Porém, o próprio nosso ordenamento jurídico, ele vai proporcionar a condição para que todos possam ter essa condição de alcançar esse intento, né, de se tornar uma pessoa com direitos e deveres. Porém, nós já sabemos, de acordo com os demais artigos, 3º e 4º, que, na verdade, nem todas essas pessoas terão essa condição, ou ainda não alcançaram essa condição ainda. Então, vai depender muito, né, em que estado a pessoa se encontra para poder justamente vislumbrar o que é previsto no artigo 1º, que isso só se vai concretizar a partir do artigo 5º do nosso código, dizendo que lá se encontram as pessoas plenamente capacitadas nesse exercício de direitos e deveres. Bom, seguindo então a nossa legislação, né, nesse caso, vamos partir então para o artigo 3º referente a essa condição, tá? Opa, não é essa aqui. O que diz o artigo 3º, então? Diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quem? Os menores de 16 anos. Então, todos aqueles indivíduos que se encontram abaixo de 16 anos são considerados como absolutamente incapazes. O que significa isso? Bom, segundo a nossa observação, né, os absolutamente incapazes, eles possuem direitos, porém não podem exercê-los direto e pessoalmente, pois os atos praticados por eles são atos considerados como nulos, ou seja, são aqueles atos que não geram qualquer efeito, não têm validade alguma referente às suas determinações.
Para que isso possa ter a devida validade, é necessário que eles estejam o quê? Devidamente representados por quem de direito, ou seja, através dos seus representantes legais. E quem é considerado como representantes legais nessa condição? Seus tutores naturais, como são os próprios pais. Né? Então, os pais recebem o encargo, vamos dizer assim, da responsabilidade pelos atos desses menores. E uma vez tendo essa responsabilidade, eles exercem os atos da vida civil dos indivíduos que se encontram abaixo dos 16 anos. Então, nesse sentido, o ato passa a ter validade. Caso contrário, se o ato praticado por esses indivíduos abaixo dessa idade, né, se encontra como atos nulos, ou seja, não tem validade alguma. Então, essa é a condição dos absolutamente incapazes. Dando sequência, né, o artigo 4º determina quem são os relativamente incapazes referente a esses atos. Então, diz lá, artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Quem são eles? Bom, os compreendidos entre 16 e menores de 18 anos. Então, segundo o inciso 1, todos aqueles indivíduos que estão entre 16 e 18 anos são considerados o quê? Relativamente incapazes. Mas talvez isso não caracterize tanto a questão da relatividade referente aos atos praticados por esses indivíduos. Já o inciso 2º, 3º e 4º vai dar justamente uma conotação um pouco mais plausível referente a essa questão dos relativamente incapazes. Por exemplo, no inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Ébrios nós já vimos na aula passada, são aqueles indivíduos que têm uma tendência de vício referente ao álcool, né? Então são os alcoólatras nesse sentido. Então, uma vez que a pessoa se encontra, por exemplo, nessa condição, ele poderá ser o quê? Interditado. E uma vez interditado, eles por si sós não podem exercer pessoalmente os atos da sua vida civil. Então, diz lá dentro da nossa observação, os relativamente incapazes exercem seus direitos e deveres direta e pessoalmente, até que alguém possa o quê? Se sentir lesado ou mesmo prejudicado por atos praticados por aqueles, tornando-os assim seus atos o quê? Anuláveis. O que significa isso? Que até um certo tempo, né, esse ato poderá até ser válido. Porém, se alguém se sentir lesado ou mesmo prejudicado pelo ato praticado, diretamente por um relativamente incapaz, esse ato pode perder seu efeito. Então, para que ocorra de forma absoluta seus atos, né, que tem um efeito de forma bastante eficaz referente à sua condição, então é necessário que eles estejam aqui, devidamente assistidos por quem de direito, ou seja, através de um chamado assistente legal. Quem poderia se tornar um assistente legal? Quem tem a plena capacidade de exercer isso em nome desse relativo. Pode ser a esposa, o marido que tem o discernimento necessário para essa condição, um filho plenamente capacitado, o pai, né, que também, os pais, no caso, né, poderão também assumir essa responsabilidade em nome desse relativamente incapaz. Então, as pessoas poderão ser interditadas caso se encontrem nessa condição, como um ébrio habitual ou mesmo um viciado em tóxico nessa condição, trazendo o quê? Algum malefício, algum prejuízo referente aos seus entes mais próximos, para que ele não possa mais praticar uma conduta, né, referente aos atos da sua vida civil nesse sentido, uma vez que ele se encontra interditado. Isso vale também para o inciso 3º. Então, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderam exprimir sua vontade, ou seja, a pessoa não consegue se expressar, não consegue se manifestar por seu próprio ato. Então, se a pessoa não consegue nem por um sinal, nem por algum intérprete, seja por alguma condição que consiga ser entendível, né, referente ao seu ato, a pessoa também fica inabilitada à prática do seu ato dentro da sua condição como pessoa em si. Nesse sentido, ele vai se tornar, então, relativamente incapacitado referente aos atos, nesse sentido. Então, é necessário que se tenha uma pessoa que manifeste em nome dela, né, para poder justamente o quê? Dar condição, né, de validade ao ato, né, que condiz a ela nesse sentido. Então, uma outra previsão dentro do nosso ordenamento jurídico que impede a pessoa de exercer pessoalmente o ato da sua vida civil. E por último, né, os chamados pródigos, né? Pródigos, nós já vimos na aula anterior também, são aqueles indivíduos que gastam compulsivamente todo o seu patrimônio, sem deixar, de forma, sem qualquer critério, vamos dizer assim, né? É bastante compulsivo referente aos gastos. E nesse sentido, então,
ela pode também trazer alguns malefícios, né, o prejuízo à própria familiares ou seus próximos, né, e podendo ser interditado nesse sentido também. E nesse caso, ele também perde a condição como pessoa de exercício do seu direito, ou mesmo do seu dever. Então, são alguns critérios, né, adotados pelo nosso ordenamento jurídico que fazem justamente jus, né, daqueles indivíduos serem considerados como relativamente incapacitados. E para que tenham validade, a devida validade referente ao seu ato, que poderá ser anulável, né, é necessário que, nesse caso, ele esteja devidamente assistido por quem de direito. E, para finalizar, na questão da condição de capacitado, né, existe a questão voltada do artigo 5º, né, que é lá que foi mencionado lá no artigo 1º, dizendo que, né, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, somente aqui no artigo 5º, propriamente dito, que vai consolidar essa condição, dizendo o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica o quê? Habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, somente ao atingir a maioridade civil, que é os 18 anos completos, nós vimos que essa condição, né, também é um detalhe importantíssimo, porque não basta somente a data, né, do nascimento do indivíduo, e sim também o quê? A complementação do seu horário também, tá? Então, os 18 anos completos significa que é por data e hora, né, onde a pessoa, no dia que a pessoa nasceu, e referente também ao horário que essa pessoa nasceu. E aí sim é o que? Dá a complementação necessária para ele atingir o quê? A maioridade civil nesse sentido. E dentro desses critérios do artigo, ainda existe a questão voltada à emancipação, né, que foi falado também na aula anterior. O que significa isso? Você poder o quê? Antecipar essa maioridade, quer dizer, você atingir a maioridade mesmo não tendo a idade necessária, que é 18 anos completos. Então, segundo o parágrafo único, cessará para os menores o quê? A incapacidade, voltado então aos termos voltados de emancipação. De que forma? Bom, segundo o inciso primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Quer dizer, os pais podem conceder, né, os pais podem outorgar ou transferir poderes a esse menor. Né? De que forma? Através de um instrumento público. Basta uma declaração de vontade em cartório, por exemplo, é uma condição. Né? Independentemente do que? De homologar pelo crivo do Poder Judiciário. Então, não precisa passar pelo Poder Judiciário, né, essa condição já prevista dentro do nosso ordenamento. Ou, se for o caso, através da sentença judicial, né, através da sentença de um juiz, sempre manifestado pelo seu tutor, né, tem que ser ouvido esse tutor, e se o menor tem a questão da idade, né, mínima para que se outorgue essa emancipação, que é 16 anos completos. Então, a emancipação, né, também existe uma idade mínima para que isso seja, né, ofertado a esse menor, que é 16 anos completos, o que significa tem que completar não só dentro da data em que ele nasceu, mas também no horário que ele nasceu, ok? Existe também uma segunda condição, né, através do inciso 2, dizendo que é pelo casamento. Então, já a idade, né, disso tem que ser 16 anos completos. Na verdade, tem que ter autorização dos pais para poderem casar. Uma vez tendo essas concessões todas, né, e casando, a pessoa já pode se tornar o quê? Emancipada também, ou seja, poderá responder pelos seus próprios atos da sua vida civil nesse sentido. Já o inciso 3 e o inciso 4, é muito pouco provável que isso venha a ocorrer, ou praticamente nula essa ocorrência desses atos, né? Isso, como foi falado, isso foi subtraído lá no código anterior, de 1916, lá teria um pouco mais de sentido essa condição prevista, tendo em vista que a maioridade civil na época era 21 anos, né? A questão da efetividade através do exame probatório em emprego público era 2 anos, ao invés de 3, como é hoje, tá? Então, pelo exercício de emprego público efetivo, né, já é uma condição praticamente inviável, porque para você já adentrar, né, através do emprego público, através de um concurso público, e nesse sentido, a lei determina, vamos dizer assim, né, através dos seus editais, idade mínima para concorrer a algum concurso público tem 18 anos, então não faz o menor sentido.
E, além do mais, né, quando se seja efetivado dentro do emprego público, que tem que passar pelo exame probatório, que de 2 passou para ser 3 anos agora, essa avaliação frente a esse servidor que adentrou no emprego público. Então, é estendido também esse prazo. Então, é praticamente inviável que isso venha a ocorrer justamente nos dias de hoje. E no inciso 4, né, pela colação de grau em curso de ensino superior, quer dizer, aquele que conseguir a proeza de se concluir o seu curso de ensino superior antes de completar 18 anos, poderá ser, né, vamos dizer assim, né, emancipado. Mas é bem pouco provável que isso venha a ocorrer também em dias atuais, tá? E no inciso 5º, né, dizendo lá, pelo estabelecimento civil comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Ou seja, né, aquele indivíduo que tenha já completado 16 anos completos, como falei, data e hora, né, e já exerce alguma função dentro de uma empresa ou dentro de uma organização, né, ou venha ter, vamos dizer assim, de forma de ordem sucessória, de repente, assumir a empresa que é do pai, algo do gênero, e já tem essa idade mínima nesse sentido, acaba se tornando emancipado também automaticamente para poder justamente dar continuidade né, ao exercício de empregabilidade ou de economia, né, que se tenha dentro dessa empresa, dessa organização, para poder justamente assumir a responsabilidade perante ela, ok? Então, são alguns critérios que envolvem a questão da capacidade do sujeito. Bom, pessoal, alguma dúvida até aí? Não. Ô, Maicon, seja bem-vinda, Maicon, eu não tinha visto você também, tá? Não, tudo bem. Alguma dúvida, gente? Além da Bárbara? Não. Ana? Tranquilo? Sim, professor. Tá difícil de ligar o microfone. Então tá bom. Bom, passando então para a gente na outra, né, da sequência da nossa aula, então, vamos falar um pouquinho do artigo 6º, né, que vai retratar uma outra condição voltada ao indivíduo, né, na questão da ausência propriamente dita. Eu vou colocar aqui na nossa tela também, né, essa questão do artigo 6º, para a gente poder justamente descrever a respeito, tá? Então tá lá. Vocês estão enxergando, né? Sim. Beleza. Então diz o seguinte, artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Então a pessoa morreu, acabou-se a sua existência, né, física nesse sentido, ok? Está escrito até em lei, então a gente tem que respeitar, tá bom? Bom, o que significa isso? Presume-se essa, então, uma presunção, tá? Quanto a quem? Aos ausentes, nos casos que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Essa questão, a gente está retratando aqui para vocês, é voltada ao indivíduo chamado como ausente. O que é ausente? Como está dizendo lá, é tudo aquele que está fora do seu domicílio, mas no sentido em que agora toma o vocábulo, é aquela pessoa cuja habitação se ignora ou de cuja existência se duvida, de cujos bens ficaram ao desamparo. Bom, vou tentar traduzir o que está sendo colocado aí na nossa telinha aí, tá? Quando a gente fala ausente, é aquela pessoa que está realmente desaparecida, tá, gente? A grosso modo, tá? Quer dizer, desapareceu sem deixar qualquer paradeiro, qualquer vestígio de sua existência, tá? Você não sabe se a pessoa, ao desaparecer, ela está viva ou está morta ainda. Mas ela desapareceu, você não sabe o que aconteceu com ela, tá? Isso pode trazer alguns problemas ou algumas consequências, né? Muitas vezes de ordem jurídica. Por quê? Uma vez que essa pessoa desaparece, de repente tem um determinado patrimônio, né, tem determinados bens e etc, etc. E como é que você assume o patrimônio de uma pessoa que está desaparecida? É complicado, porque na questão do andamento natural das coisas, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Você assume o patrimônio de alguém quando você, né, adquire por conta própria, né, você vai lá e compra, sei lá, né, através de uma compra e venda, ou através da herança deixado, né, de repente alguém falece, você acaba assumindo, né, através da questão hereditária,
né? Através de você sendo herdeiro dessa pessoa, ou através da pessoa fazendo justamente uma doação, uma transferência, algo do gênero, tá? Mas é quando a pessoa simplesmente desaparece, né, se encontra ausente. Como é que a legislação, de forma, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, né, analisa esses fatores? É mais complicado. Por quê? Você não sabe que paradeiro ela levou. Você não sabe que fim essa pessoa levou, né? E para você assumir, de repente, o patrimônio deixado por ela, de repente, vamos supor, essa pessoa sumiu porque constava na sua organização uma dívida enorme, né? Então ele se sentiu, sei lá, ameaçado, se sentiu, né, fora da condição de poder assumir essa responsabilidade dessas dívidas todas e simplesmente desaparece e deixa o problema para os familiares, os seus próximos. E aí, como é que eu resolvo essa questão, né? Como é que você vai assumir algo que ainda não é seu ainda, propriamente dito? Como eu falei, existem os outros critérios para você assumir a responsabilidade de um bem, de um patrimônio, né? Seja através da herança, seja através da doação, seja através da compra e venda, etc, etc. Mas, de repente, você ainda não é proprietário, né? Você ainda não tem o poder sobre aquele bem, porque simplesmente a pessoa sumiu, desapareceu. E como é que o legislador, ou melhor, o nosso ordenamento jurídico encara essa situação? Então, essas condições, tá, se dá através de algumas condições previstas dentro do nosso ordenamento jurídico, que vai do artigo 22 até o artigo 39 do Código Civil, passando por algumas fases para você tomar posse em definitivo do patrimônio deixado pela pessoa ausente. E para isso, né, a gente justamente comentar artigo por artigo. Mas aqui no caso de vocês, como vocês não são um curso de direito, vocês não são obrigados a entender artigo por artigo nesse sentido, mas pelo menos passar, né, uma forma resumida dessas fases, eu vou tentar repassar aqui para vocês terem todo o contexto dessa condição, para você, né, justamente se encontrar em algo do gênero, de repente, né, Deus queira que não, mas pode acontecer em qualquer indivíduo, né, como é que se faz para justamente você a ter, né, a condição como proprietário, em definitivo, dos bens deixados pela pessoa que se encontra ausente nesse sentido. Então, segundo o nosso quadro lá, né, nosso slide, dizendo assim, existe a questão da declaração de ausência. O que é isso? É a declaração que o juiz faz atestando que uma pessoa está o quê? Ausente, ou seja, desaparecido do seu domicílio, sem que dela haja o que? Notícia, não deixando representante ou procurador a quem toque administrar o quê? Os bens. Então, não existe ninguém ainda oficializado para justamente o quê? Ter essa responsabilidade de administrar o patrimônio deixado pela pessoa que se encontra desaparecida, se encontra ausente. Para que isso ocorra, é necessário então fazer justamente essa análise que vai do artigo 22 até o artigo 39 do Código Civil, seria um novo capítulo. Só que em vez de a gente fazer artigo por artigo, eu vou tentar fazer de uma maneira bastante resumida aqui, para a gente entender justamente todo esse processo de como se faz para tomar posse, em definitivo, do patrimônio que a pessoa se encontra ausente nesse sentido, ok? Então, como está colocado lá, existem 3 fases: ausência presumida, ausência declarada e morte presumida. Então, percebam, não é uma morte em definitivo, é uma presunção, porque você não sabe o que paradeiro levou essa pessoa, tá? Então, é uma presunção de falecimento dela. E isso que a lei também entende, tá? Que existe uma presunção. Para isso, tem que ter uma declaração nesse sentido, para que, que os seus herdeiros, os sucessores, possam, né, assumir, né, a posse e a propriedade dos bens deixados por essa pessoa que está desaparecida, que está ausente. Isso que nós vamos para narrar aqui com vocês na próxima slide aqui, ok? Bom, então seguindo o nosso tema aqui, na primeira condição, então, tá? Na ausência presumida. Diz lá, na ausência presumida, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, os familiares interessados requerem a quem? Ao Poder Judiciário o pedido de ausência.
E o juiz manda o quê? Nomear um curador. O que é esse curador? É para administrar e preservar os bens em nome do ausente, dos prováveis sucessores e para a manutenção da ordem jurídica das coisas, tá? Então, a primeira coisa, uma vez que a pessoa se encontra desaparecida, tá? E você tem que dar andamento, né, ao patrimônio, à organização que essa pessoa se encontra sumida, né, desaparecida nesse sentido, sem deixar qualquer vestígio de informação, né, ou qualquer paradeiro dela nesse sentido, qual é? É invocar o poder judiciário, né? Você tem que provocar o poder judiciário para ele tomar em conhecimento que a pessoa está ausente. Então, nesse sentido, você vai entrar com um pedido judicial, obviamente, tá? E o juiz vai tomar conhecimento, né, através do seu pedido, que essa pessoa se encontra fora do seu domicílio, está desaparecido. E é necessário, né, dar andamento aos negócios que essa pessoa deixou, sem qualquer manifestação dela de quem ia tocar ou de que forma ia tocar os negócios dela, tá? O que o juiz vai fazer com isso? Vai nomear um indivíduo chamado curador. O que é o curador? Um administrador provisório, tá? Quem pode ser curador? Bom, o juiz vai entender quem seria a pessoa mais apropriada para tocar os negócios dele. De repente, uma pessoa que já está dentro do próprio negócio, dentro da própria organização. Tá? Não precisa ser um parente propriamente dito, até poderá, desde que o juiz entenda que seria uma pessoa mais apropriada, porque tem que dar continuidade à organização em si, tem que ter conhecimento técnico para isso também, né? De repente a esposa poderia dar continuidade? Até poderia, mas será que ela seria a pessoa mais apropriada para isso? Será que ela tem esse conhecimento todo voltado aos negócios? Né? Então o juiz vai ter que analisar geralmente quem tem a aptidão ou conhecimento técnico para dar justamente esse andamento. No caso, né, quem tem a melhor formação para essa condição, ou que já está dentro do próprio negócio nesse sentido. Então vai ser nomeado um curador. O curador que eu falei agora há pouco é um administrador de forma provisória. Tá? Para que ele vai servir? Qual que é a qualidade dele? Qual que é a função dele? Administrar e preservar os bens em nome do ausente. Dos prováveis sucessores, porque de repente você vai dar andamento a essa situação, vai até por um processo de inventário, né? E para a manutenção da ordem jurídica das coisas. Como assim? Como eu falei agora há pouco, de repente, se essa pessoa que desapareceu, está ausente, ele é devedor para muitos credores. E aí é necessário que você tenha que dar andamento à organização para quitar os débitos referentes a esses credores, tá? Então, para a manutenção aqui, da ordem jurídica, né? Porque vai ter, se haver um processo de inventário, essas pessoas, os seus credores, vão querer se habilitar nesse processo de inventário para receber sua dívida. E dentro desse processo de inventário, você, ao formular ele, você não tem só o ativo, você também tem o passivo, ou seja, as dívidas que têm que ser quitadas. Tá? Então não é só coisa boa, tem coisa ruim também que tem que ser colocada em pauta também, dentro do andamento do processo também. Tá? O que mais acontece nessa fase? Está colocado lá. O juiz, então, vai expedir, então, publicações de editais por um período de 1 ano, chamando-o ausente. Caso ele não venha atender esse chamado, vai iniciar a fase seguinte, a segunda fase, certo? Então, tem um período de 1 ano de publicações intimando ou citando esse sujeito, porque existe um processo contra ele de ausência, para ele poder se manifestar ou ele comparecer. Caso não haja nenhuma manifestação nesse sentido, aí vai iniciar o quê? A fase seguinte, que é a ausência declarada. Posso continuar? Pode. Estão tranquilos? Sim. Beleza. Então, vamos para a fase seguinte, chamada ausência declarada. Diz o seguinte lá, então. Na ausência declarada, os interessados solicitam o quê? A abertura de inventário e a partir dos bens do ausente, cujos herdeiros e interessados recebem os bens de forma o quê? Provisória. Tá? Havendo assim, então, a declaração de ausência da pessoa. Os interessados que não são o cônjuge. O que é cônjuge? Seja o marido ou a esposa que esteja presente ainda, tá? Então, o cônjuge seja o marido ou a esposa. Os descendentes, quem são descendentes? Bom, já falamos, os filhos, netos, bisnetos e etc, tá? E os ascendentes, quem são ascendentes? Os pais, os avós, bisavós, tataravós e etc, tá?
Caso não sejam estes, todos os demais deverão o quê? Prestar uma caução para poder o quê? Ingressar com o pedido de seu crédito no processo de inventário. O que seria essa caução? O que é prestar uma caução? Caução nada mais é que uma garantia. Eu falei agora há pouco que, né, de repente, independentemente de ser algum parente próximo, né, como falei, o cônjuge, que é o marido ou a esposa que está presente, tá? Algum descendente, filhos, netos e etc., né? Algum ascendente, pais, avós e etc., etc., tá? Estes não precisam prestar nenhuma garantia, não precisam prestar nenhuma caução, porque já fazem parte do processo de inventário, tá? Agora, todos os outros demais que forem ingressar nesse processo de inventário, como eu falei agora há pouco, né? Existem os credores. E, de repente, esses credores querem receber justamente o crédito que eles possuem justamente a esse processo de inventário. Então, ao meio para eles poderem reaver né, o crédito que eles possuem junto a esse devedor, é justamente se ingressar ao processo de inventário. Só que, para isso, a nossa legislação, né, o nosso ordenamento jurídico, exige uma prestação de caução, ou seja, uma garantia. Para que não chega, qual que é essa razão, por exemplo, né? É que não venha nenhum aventureiro, nenhum espertinho, nenhuma pessoa que tira proveito dessa condição, né? Para proveito próprio, sem ter esse direito propriamente dito, né? Você tem essa necessidade de, de, de poder aproveitar uma situação, né? Para tirar algum benefício referente a isso. Não, só vai se ingressar quem realmente tem um direito a receber, né? Quem tem um crédito a receber, por exemplo. E isso a lei exige, uma certa garantia. Uma vez que for, né, correspondido, for comprovado que realmente a pessoa tem essa condição, vai ser depois retirada essa caução, essa garantia e devolvida à pessoa, sem problema nenhum. Tá? Mas até lá, para não haver nenhum aventureiro, alguém que tenha um propósito de tirar, né, proveito da situação, nessas condições, a lei exige que se dê uma garantia, que se dê justamente uma caução para a manutenção dessa ordem jurídica das coisas, tá? Então, nessa segunda fase, né, é feita, então, essa abertura do processo de inventário e a partilha dos bens do ausente de forma que provisória. Então, você vai ter essa condição de posse desse patrimônio de forma apenas o quê? Provisória. Por quê? Porque ainda vai tomar conhecimento o Poder Judiciário de como que vai ser feita justamente essa partilha e a forma como vai ser conduzida a administração desse patrimônio ainda, tá? Não de uma forma definitiva, porque tem que ser fazer os devidos ajustes referente a isso, tá? E aí, né, passando, né, essa outra fase, ele vai iniciar o quê? Na fase seguinte, chamada de morte presumida. Como falei agora há pouco, é uma presunção de falecimento dessa pessoa que se encontra ausente. Como é que se dá isso? Está dizendo lá, 10 anos depois de passado em julgado, quer dizer, depois de julgado, né, a sentença que concede a abertura de sessão provisória, tá? Poderão os interessados, herdeiros e sucessores requerer o quê? A sucessão definitiva. Quer dizer, uma vez que você solicitou o processo de inventário, passe um prazo de 10 anos após para a homologação dessa pedido, né, de declaração de ausência da pessoa, né, e ocorre a sucessão provisória nesse sentido, tá? Uma vez que decorreu o prazo de 10 anos de sucessão provisória, vai dar início ao quê? A sucessão definitiva. E dentro do prazo de 10 anos da homologação da sucessão definitiva, caso ainda o ausente retorne, olha só, tá? Ele pode receber os bens no estado em que se encontra. Ele só vai perder essa condição passado além do prazo de 10 anos da homologação da sucessão definitiva. Caso o ausente retorne, não terá direito a quê? A mais nada. Então vejam só, tá? Você entrou com pedido de inventário, então tem mais um prazo de 10 anos para homologar essa decisão. Aí ocorre o quê? A definição da sucessão provisória. Só que depois já ocorre a questão do prazo da sucessão definitiva, que decorre mais 10 anos da homologação dessa decisão. E se o ausente, nesse período, retornar, antes da finalização desse prazo de 10 anos, ele ainda pode reaver o seu patrimônio no estado que se encontra, seja para mais ou para menos.
Tá? Isso vai depender muito da forma como está sendo administrado esse patrimônio, né? Então, ele pode ainda reaver esse patrimônio ainda, tá? Mas dentro dos critérios desses 10 anos da homologação da sucessão definitiva. Agora, se decorreu além desse prazo de 10 anos da sucessão definitiva, aí sim ele não tem direito a mais nada. Então, ele pode até retornar, porém, o patrimônio já não é mais dele, porque já se decorreu todo o prazo de homologação da decisão da sucessão definitiva. Então, eu pergunto para vocês agora, qual é o prazo mínimo nesses critérios que foram adotados pelas essas 3 fases para que o indivíduo possa tomar posse em definitivo do patrimônio deixado pela pessoa ausente? Quem tem a condição de manifestar isso para mim agora? Alô, pessoal? Tô pensando. Os demais aí? Você pode repetir? Eu tenho uma... Posso? É o seguinte, a minha pergunta, vamos supor, é uma pergunta de prova, tá? Vamos supor, existem as 3 fases, né? Ausência presumida, ausência declarada e morte presumida. Bom, nessas 3 condições, já previstas dentro da nossa legislação, que vai do artigo 22 até o artigo 39, qual é o prazo, né, determinado em lei, né, mínimo, para que se possa tomar posse em definitivo do patrimônio da pessoa ausente, né, da pessoa que deixou o patrimônio, né, no caso do ausente, que você toma posse em definitivo do patrimônio deixado por ela, tá, sem ocorrer o risco de ela reaver esse patrimônio. 10 anos? 10? A Bárbara falou que é 10. E vocês, os demais aí? Você quer saber quanto tempo que a pessoa... Eu me perdi. Quanto tempo a pessoa tem de garantia para poder tomar posse em definitivo do patrimônio deixado pela pessoa ausente? Ah, indefinitiva ou definitiva? Definitiva. Ah, tá, tava entendendo indefinitiva. Em espaço definitivo. Eu também, na primeira vez que ele perguntou, eu fiquei assim. Não, então é 10 anos, a partir dos 10 anos. 10? 10 anos depois. Que 10 ela anos tomou, de quê? mas 10 anos depois que ela tomou a posse provisória. Então, nesse prazo total, seu qual é? Ah, eu não sei quanto tempo leva para a pessoa conseguir a posse provisória, né? Depende dos casos. Ah, sei lá. Deve ter mais de 10 anos. Uns 15, pelo menos. Sei lá. Mas para ele ter a posse definitiva, Definitiva. anos. O que mais? Tem mais alguém que quer manifestar alguma coisa aí? Vocês entenderam a pergunta que eu fiz, né? A pessoa Sim. Então, ela está simplesmente, né, quer tomar uma posse em definitivo sem correr o risco, se acaso esse ausente retornar, de perder todo esse patrimônio depois para ele, tá? Então, qual é o prazo mínimo necessário para ocorrer justamente essa posse em definitivo do patrimônio deixado pela pessoa ausente? 10 anos. 10 anos. É isso? Todo mundo concorda? Sim. É mais. Você tinha falado alguma coisa de meses ali na ausência declarada, só não consigo lembrar. Veja bem, nós temos o quê? Na ausência presumida, 1 ano do edital, certo? Depois, na ausência declarada, nós temos o quê? 10 anos da sucessão provisória. Depois nós temos mais 10 anos da sucessão definitiva dentro dos critérios da morte presumida. Então, totaliza nessa condição toda o quê? 21 anos. Mas, então, ele tem que ficar 10 anos com a sucessão provisória. Sim, para homologar essa decisão da sucessão provisória. E aí depois mais 10 anos. Mais 10 anos da homologação da sucessão definitiva.
e mais um ano do edital lá na ação de declaração ainda, na ausência presumida ainda, né? Então, totaliza nesse contexto todo, sem qualquer contestação, sem nada, nenhuma manifestação contrária a essa situação, no mínimo o quê? 21 anos. Entenderam aí? Professor, mas assim, essa ausência presumida declarada e a morte presumida Ah, são fases que começam na ausência presumida e vai até a morte presumida. correto. Ou podem ser casos, por exemplo, se uma pessoa ela desaparece, mas sabe-se que aconteceu um crime, ela foi sequestrada, existem provas de que ela foi sequestrada, ela ainda passa pela ausência presumida? Se você não tem, vamos dizer assim, se você não tem nenhuma condição de saber o paradeiro dela, tá? E aí é necessário você assumir a responsabilidade pelo patrimônio deixado por ela pode passar por essas. Por isso que é dado muito tempo também, né? Uhum. Agora, se você sabe realmente que não, ela se encontra viva, ela está em um lugar incerto, não sabido de repente, mas você tem contato, tem, né, como sabe perceber ou ter a condição de analisar que ela ainda se encontra, né, presente em vida, vamos dizer assim, aí tudo bem. Mas quando você não tem nada, como é que você vai né, determinar a condução da organização, né, da empresa ou algo do gênero? Somente dessa forma. Então, assim, se acontece um sequestro e a pessoa e não acharam o corpo, então não sabem se a pessoa está morta ou não. Então ela Pois é, vai ficar nessa ausência declarada até acontecer, passar esses 21 anos e pois não é, pois é. É dessa forma mesmo, tá? Aí você me lembra daquele filme, O Náufrago, né? Vocês já viram esse filme? de nome não lembro, é sobre o quê? Ele foi, ele era funcionário da FedEx, né? É uma empresa de transporte, né? Americana. E aí ele saiu, acho que dos Estados Unidos e ia cruzar o Atlântico e o avião acabou caindo, numa tempestade, não sei o que tal. Ele foi o único sobrevivente dessa, dessa queda e ele foi parar numa ilha deserta. E aí praticamente ele ficou 4 anos sozinho, sem qualquer contato, né, com o indivíduo. Aí ele resolveu construir uma jangada lá, por conta própria, poder justamente, viu que ninguém ia encontrar, ele já dado como morto, e aí ele foi tentar, né, sair da ilha sozinho, né, e foi resgatado através de um navio depois, né, ele conseguiu chegar. Nesse caso, a mulher dele, né, a namorada na época, acabou casando com outro indivíduo, teve filho, não sei o que e tal. Então ele perdeu toda a condição de vida que ele tinha anteriormente, nesse sentido, né, e esse era o fato em si dentro né, desse filme aí. Então é praticamente isso, né? A pessoa passa um bom tempo, né, sem que ela queira, na verdade, né? Mas acontece, e aí? Né? Você tem que dar andamento à sua vida, as coisas têm que andar, né? Você não sabe nada, não conhece, não sabe paradeiro nenhum dessa pessoa, né? A pessoa está ausente, você não sabe que fim ela levou. Tanto que a determinação legal nossa aqui é presunção de falecimento, né? Uma morte presumida. Presume que o cara faleceu, mas você não tem certeza ainda. Ele pode retornar, né? E aí, uma vez retornando, uma vez foi determinado isso, o que acontece? Né? Vai ser registrado, vai ser feito um registro público dessa condição dessa pessoa, que ela vai ser feito uma certidão de óbito nela. Então, ela vai ter que comprovar que ela está viva novamente, toda essa situação. Porque decorreu muito tempo sem você ter condições de saber se a pessoa ou não estava viva. Por isso que é uma presunção de falecimento, presunção de morte em si. Tá? Mas é o critério que a lei adota para isso tudo. Foi claro? Sim, entendi. Tá? E agora, nessa questão do sequestro, se você também não tem contato, por isso que a lei determina esse prazo mais delongado, né? No mínimo, é 21 anos. Nossa, passou 21 anos, é porque a pessoa nunca entrou em contato com nada, você não sabe de nada que aconteceu com ela. Praticamente é inviável que ela esteja viva realmente, né? Tá complicado, é bem complicado isso. Mas aconteceu, né? Teve um caso que aconteceu. Eu acho, mas eu acho que foram 20 anos, eu não lembro.
Mas acho que foi lá nos Estados Unidos que a mulher foi sequestrada. É mesmo? Não, tem reportagem, documentário até na Netflix sobre o caso dela. Eu vou procurar aqui, vou tentar lembrar o nome. É o que ela que acham que é uma mulher do México, que tá no México? Eu não sei. Mas ela ficou presa dentro da casa do sequestrador, dentro de um porão. Aí era. Tem um documentário na Netflix, peraí, eu vou lembrar. Ela foi criança, foi sequestrada criança, tipo, com uns 10 anos? 3.095 dias, não é? Esse mesmo. É muito bom. Ela ficou 8 anos. O cara sequestrou, parou com uma van branca do lado da menininha e sequestrou ela. 8 anos. Meu Deus. Era mais. Acho que tem um que é mais. Esse é o problema, né? Tem louco para tudo, né? Então a gente tem que estar sujeito a esses tipos de situações, né? Mas dentro dos nossos critérios, dentro da nossa legislação, é dessa forma que você pode assumir em definitivo o patrimônio deixado para essa pessoa que se encontra ausente, tá? Então nós temos um prazo mínimo de 21 anos, né? Desde lá da entrada, lá do pedido, até a finalização através dessa declaração de presunção de falecimento da pessoa ausente nesse caso. Ok? Ok. Agora, no artigo 7º, que eu vou trabalhar com vocês, tá? Ela dispensa essas fases que eu acabei de citar para vocês, com determinados critérios que a lei adota, por causa do favorecimento que a pessoa pode se encontrar realmente falecida, tá? Então, nesse caso, a presunção de falecimento é muito mais, assim, mais viável, e aí, nesse caso, independe de passar por todas essas fases que eu acabei de citar para vocês, tá? Para poder justamente tomar posse em definitivo do patrimônio deixado pela pessoa que se encontra ausente, tá? Então, vamos passar lá para o artigo seguinte, então. Então, o artigo 7º diz o seguinte: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, quer dizer, sem passar por aquelas fases que eu citei agora há pouco, que vai do artigo 22 até o artigo 39 do nosso Código Civil, tá? Então, inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Como assim? Para a gente poder exemplificar essa condição, vamos supor que a pessoa, né, adentre, né, embarque num avião, por exemplo, né, para uma viagem. De repente, esse avião, ao decolar, ele explode no ar, tá? Então, é bem provável que essa pessoa, né, com certeza, vamos dizer assim, né, tudo é uma questão de previsão, né, que ela veio a falecer justamente né, não só na explosão, como na queda desse avião também, né? Aí, nesse caso, se você sabe que a pessoa embarcou, né, tomou esse voo e aconteceu tudo isso, ele deve ter falecido juntamente com os demais, né, passageiros que lá se encontravam. E nesse caso, é necessário passar por aqueles 3 crivos, naquelas 3 fases? Claro que não, né? Então, nesse caso, já está bem comprovado que a pessoa poderá estar o quê? Devidamente falecida. E nesse caso, já pode fazer o quê? O processo de inventário diretamente nesse sentido. Ok? No inciso 2, diz o seguinte: se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, vamos supor que a pessoa foi convocada para participar de uma guerra, tá? E ao término dessa guerra, fez as buscas e averiguações, né, não encontrando o indivíduo por um prazo até de 2 anos. Nesse sentido, o que a legislação nossa entende? Entende que a pessoa tem o quê? Falecido justamente nessa campanha de guerra. Então, nesse caso também, não é necessário passar por aquelas 3 fases que eu acabei de citar para vocês, que estavam mencionadas do artigo 22 até o artigo 39. Então, diz lá o parágrafo único: a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo, então, a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, é outra situação também que não necessariamente passar por aquelas 3 fases, já pode aplicar imediatamente a presunção de falecimento dessa pessoa. E existe também um terceiro critério, que esse é mencionado lá no artigo 38 do nosso Código, dizendo o seguinte: pode-se requerer sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5
datam as últimas notícias dele. Quer dizer, o cara já está com 80 anos, e a última vez que teve notícia dele decorreu um prazo de 5 anos, tá? Já pode também decretar o quê? O devido presunção de falecimento dessa pessoa que se encontra ausente. Então, nesse caso, já pode também já dar andamento ao processo de inventário diretamente nesse sentido. Então, são alguns critérios que independem, né, das 3 fases que eu acabei de citar no artigo anterior de vocês lá, tá? Então, são as 3 condições já previstas no artigo 7 que pode determinar diretamente a presunção de falecimento da pessoa que se encontra ausente nesse caso. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Beleza. Agora o artigo seguinte seria o 8º, tá, gente? Mas não vamos tratar do 8º pela seguinte condição, tá? O 8º não diz respeito muito à questão que nós estamos tratando voltada à pessoa aqui propriamente dito. O artigo 8º, ele se encontra, na verdade, lá no final do Código, referente ao direito das sucessões, tá? Na parte especial do Código voltada às sucessões. Trata-se na questão voltada à comoriência, tá? Antes que vocês me perguntem o que é comoriência, eu vou explicar, tá? Comoriência diz o seguinte: quando falece 2 ou mais pessoas ao mesmo instante, tá? E isso dá uma consequência jurídica em questão da ordem sucessória desses falecimentos, né, das pessoas em si. Então, vamos supor, a pessoa entrou com um filho, a mãe entrou com um filho lá nesse avião que caiu, por exemplo, que explodiu. Então, praticamente faleceram no mesmo instante. Então, você não tem como você determinar quem sucedeu a quem nesse caso aí. Por quê? Porque os dois faleceram ao mesmo instante. Isso pode apresentar alguma consequência jurídica na ordem do direito das sucessões, tá? Então, não é o caso aqui, é uma questão mais voltada à questão jurídica, propriamente dito, tá? Que a gente não vai ficar nos atendo referente a isso, tá? Já o artigo 9º, o artigo 10, isso já nos faz interessar. Por quê? No artigo 9º, ele vai tratar sobre questão de registro público, tá? E no artigo 10 vai falar sobre emancipação. Aliás, desculpa, sobre averbação, tá? Sobre averbação. Então, o que é um registro público? Diz lá. Registro público é o ato de registrar todo e qualquer fato importante da vida de uma pessoa, desde o seu nascimento até o seu falecimento, apresentando o quê? Consequências jurídicas, mesmo após o seu óbito, como a sucessão, bens, direitos e deveres, dando o quê? Veracidade não só ao fato, mas perante a terceiros, tornando o quê? Público e autêntico. Então, quando a gente fala sobre registro público, é justamente dentro dessas características que eu acabei de colocar para vocês aí. É para tornar válido todo e qualquer fato importante da vida do sujeito, tá? Para tornar ele autêntico, valendo não só para o próprio indivíduo em si, mas também perante o quê? Perante terceiros dentro de uma sociedade, para os outros também tomar conhecimento referente a isso, tá? Sabendo, por exemplo, como é que a pessoa se encontra, de que forma, né, está a sua condição. Tudo isso tem uma validade jurídica, né, representativa, né, referente ao indivíduo nesse caso. Por isso que tem que ser devidamente o quê? Registrado. Então, desde o seu nascimento, né, até o seu falecimento, isso apresenta o quê? Consequência jurídica referente à questão dessas condições voltadas ao indivíduo propriamente dito, tá? Então, o artigo 9º determina o que pode ser o quê? Dado como registro em registro público, quer dizer, pode ser registrado em registro público, né? Dando autenticidade a esse fato importante na vida da pessoa. Por exemplo, inciso 1, os nascimentos, casamentos e óbitos, tá? Então, isso tem que estar devidamente registrado, para a gente tomar conhecimento que a pessoa surgiu, né, que houve uma mudança do seu estado civil, por exemplo, e até o seu desaparecimento através do quê? Do atestado de óbito nessa condição, né, do registro de óbito nessa condição. Tá? No inciso 2, a emancipação, seja por outorga dos pais ou por sentença do juiz, quer dizer, lá vai mostrar justamente essa condição de capacidade dessa pessoa, que tem que estar devidamente o quê? Registrado, seja através, né, da manifestação dos pais, né, essa transferência de poderes através dos pais, ou através de uma decisão judicial também,
E isso tem que estar, né, devidamente registrado, essa nova condição dessa pessoa. A interdição, seja por incapacidade absoluta, relativa. Então, a pessoa se encontra interditada, né, impedida de poder exercer esses direitos, esses deveres, o que acontece? Tem que ter o devido registro referente a isso também. Tá? E lá vai constar justamente quem vai responder em nome dessa pessoa, seja através do seu representante legal, ou seja através do seu assistente legal nessa condição. E, por fim, a questão da sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Então, uma vez que já o juiz concedeu essa ausência, faz-se o registro. Uma vez que foi determinada a presunção de falecimento desse indivíduo, faça o registro. Tá? Então, como existe situações voltadas, né, aos bens, né, aos objetos, como já foi colocado, né, através de uma certidão de escritura, algo do gênero, nesse caso aqui, nós estamos falando sobre o registro voltado ao indivíduo, né, a pessoa natural, a pessoa física, propriamente dita, nesse sentido. Esses são alguns critérios que a lei adota para o devido registro público, né, para que todos tomem conhecimento como válido e como autêntico para esse indivíduo. Não só para o próprio indivíduo propriamente dito, mas também perante a terceiros nesse sentido também. Ok? E, para finalizar, o artigo 10, né, vai falar sobre a averbação. O que é a averbação? É o ato de anotar ou registrar um conteúdo, ou seja, modificar ou alterar o conteúdo dentro de um registro público. Então, qualquer mudança, né, alteração dentro de um registro público, isso é conhecido como averbação. Muitas vezes a gente conhece a averbação, né, dentro dos critérios voltados para bens, por exemplo, para bens imóveis, né? Então, você adquiriu um terreno, né, esse terreno, para você fazer uma construção, um financiamento, é necessário fazer o quê? Uma averbação, quer dizer, eu vou fazer uma modificação referente ao estado de propriedade desse terreno, ou inclusão, né, de uma casa. Eu tenho um terreno, mas eu quero construir uma casa. Não basta você construir essa casa, você tem que incluir ela também dentro desse terreno, para dizer que já existe um bem imóvel, né, construído em cima desse terreno. Então, você vai averbar justamente o quê? A escritura pública, né, desse terreno também, para que todos tomem conhecimento que já existe um imóvel devidamente registrado em cima dele. Tá? Isso acontece também com as pessoas, como está colocado lá. Far-se a averbação em registro público. Quando? Da sentença que decretar a nulidade ou anulação do casamento, quer dizer, a pessoa é casada, vai pedir a nulidade ou anulação desse casamento, né? Vai ser averbado, porque houve uma mudança de estado civil dessa pessoa. O próprio divórcio é outra situação. A separação judicial, ou mesmo o restabelecimento da sociedade conjugal, quer dizer, a pessoa volta a construir matrimônio novamente, tá? Isso tem que estar o quê? Devidamente averbado essa condição. Inciso 2, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Por exemplo, na questão de investigação de paternidade, né? Então, você reconhecer um filho através da decisão de paternidade, tá? Reconhecer o parentesco, né? Quem é o suposto pai nesse sentido, já também tem que fazer o quê? A devida averbação, a modificação desse registro para justamente o quê? Constar quem é o suposto pai desse indivíduo, desse filho ou filha nesse sentido aí, tá? Então, tudo isso é voltado ao indivíduo, é aquilo que nós estamos tratando com vocês, voltado nesse capítulo, nesse título, voltado das pessoas em si. Tá certo? Dúvidas? Não. Tranquilas? Tranquilo. Sim. Que bom, então. Então, acho que fizemos, então, por merecer, então, essa noite, então. Meninas, se vocês não têm nada, né, a questionar, eu vou encerrar. Pode ser? Por mim, pode. Pode ser. Acho que até a hora da prova não tem dúvidas. É verdade. Maicon, né, alguma coisa, Maicon, você quer manifestar? Não perguntei para você, esqueci. Não, Tá tranquilo? sim. Bom.
Então, gente, eu agradeço, né, pela presença de vocês mais uma vez aqui comigo, tá? A gente então vai encerrar a nossa exposição hoje, né, nessa aula síncrona, tá? E eu desejo a todos, né, uma boa semana, né, uma boa noite de descanso para vocês também, com muita saúde, né, que a gente tem que sempre, né, enaltecer essa condição, né? Não sei você, mas eu já acabei de tomar a minha primeira dose de vacina, foi concedido isso a mim, então eu estou meio, né, meio, tá? Então ainda falta metade ainda, mas tá bom. Estamos com saúde, tá valendo. Tá joia? Então agradeço a todos e todas, né? Desejo então um bom descanso a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até. Até. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.